Bom dia. Hoje estamos inaugurando com a presença de consultores externos, né, de pessoas externas à Infinity Agro, um conjunto de materiais que vão estar disponível no nosso canal, que iniciou com nossos consultores associados, né? E hoje nós temos a presença aqui do Renato e do Eduardo Ferreira. Nosso palestrante vai ser o Eduardo. O Eduardo, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado na mesma universidade em gestão no agronegócio. Ele é funcionário de carreira do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, e hoje está como assessor técnico na Secretaria de Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Renato também, engenheiro agrônomo, formado pela mesma universidade, formado por Viçosa, com pós-graduação em gestão. Renato é produtor rural e se dedica à cultura do café, presta consultoria nessa área e também na área ambiental, né, que é um desafio aí grande para os próximos anos nossos. E eu já vou de cara passando a palavra para o Eduardo. Eduardo, fique à vontade de fazer uso da palavra e de fazer a sua apresentação. Muito obrigado à presença de vocês. Olá, bom dia. Acho que a ideia é mais fazer um bate-papo, falar um pouco do ecossistema de inovação no agronegócio em Minas. Acho que essa era a proposta de fazer aqui, conversar um pouquinho sobre a primeira iniciativa de inovação na área de lácteos aqui em Minas, que foi a criação do sistema Inova Lácteos. Enfim, trilhar por esse caminho aí, mas a ideia é colocar em perspectiva a inovação no agronegócio em Minas Gerais. Primeira coisa, acho importante colocar aqui conceito, né, de inovação, o que é inovação, conceituar isso. Primeiro, a inovação é aquilo que gera nota fiscal, que a gente costuma falar. Diferente de uma tecnologia, inovação é alguma coisa que entra no processo produtivo, né, entregando valor para os seus clientes, entregando mais produtividade para as empresas ou reduzindo custos, mas de alguma forma aumentando a competitividade dessas empresas no mercado. É a forma pela qual as empresas geram riqueza através da geração de negócios. Por isso que a gente sempre fala que inovação é algo que tem que emitir nota fiscal. Então, uma startup, quando cria uma parte de uma ideia até chegar num produto a ser comercializado, é nesse momento que aquilo virou uma inovação. Até então era o desenvolvimento de uma ideia, de um projeto, alguma coisa assim. Isso é importante porque é para fazer distinção do que o que se gera muitas vezes nas universidades, nos centros de pesquisa, que é uma geração de tecnologia pura, né? É como você tem lá uma tecnologia de prateleira que nem sempre chega no processo produtivo. Então, e onde que tudo isso começa, né? Isso começa pela definição de um problema real. Esse é a grande chave, definir bem o problema, saber o que afeta os custos de todos os atores das cadeias. Então, alguém que tenha a sensibilidade de olhar para isso e ver que tem alguma coisa que pode gerar uma diferenciação em relação à concorrência ou uma vantagem competitiva para esse cliente, ou seja, gerar valor, ele já começa a estar no caminho certo. E é importante também que ele saiba dimensionar esse mercado, né? E ver se essa tecnologia, essa ideia que vai se transformar em inovação, ela tem capacidade de ganhar escala, porque senão ela não tem capacidade de monetizar essa ideia também. Então, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de negócio, mais uma vez, ela precisa rentabilizar quem gera essa inovação também, né? Não só o cliente, mas também gera valor para dentro da própria empresa, da própria startup. E tudo isso tem que estar calcado numa viabilidade técnica e operacional. Foi pensando nisso que a gente, quando foi convidado para a Secretaria de Agricultura, a gente propôs esse projeto de hubs de inovação no agronegócio. A ideia era fazer alguma coisa um pouco diferente dos hubs de inovação que estão aí no mercado, são hubs um pouco menos especializados e muito abertos em termos de foco. A gente quis trazer um mínimo de especialização para esses hubs para colocar foco, né, tanto
no suporte tecnológico de universidades, quanto na temática para você, né, procurar, talvez, resultados melhores. Atravessar aquilo que os especialistas chamam de Vale da Morte, né, que é aquela distância em que fica a ideia que foi gerada aqui até chegar no mercado. Muitas empresas se perdem nesse vale. Estima-se que 75% disso não chega, né, ao mercado em até 5 anos. Então, a ideia com esse hub de inovação, com essas estruturas, a gente reduzir essa mortalidade, aumentar a efetividade dessas inovações e, no final das contas, a gente está gerando negócios de base tecnológica ao mesmo tempo que a gente está gerando valor para os clientes dessas cadeias. E aí a gente começou a fazer um projeto pela cadeia de lácteos, uma cadeia extremamente importante em Minas Gerais e no Brasil inteiro. É uma atividade que ocorre em quase 100% dos municípios no Brasil. É impressionante a quantidade de mão de obra, enfim. E ainda assim é uma cadeia que tem enormes problemas, né? Todos vocês aqui conhecem, e esses problemas têm muita chance de ser resolvido com um input tecnológico nessas atividades. Então, assim, quando a gente propõe uma ideia dessa, a gente resolve esses dois lados, né? Tanto da geração de negócios de base tecnológica, como negócios que você envolve mais inteligência, então envolve mais valor, né? E você resolve também problemas da cadeia. Bom, e aí, assim, a história, só para contar uma historinha rápida, a gente não sabia por onde começar. A gente tinha uma ideia, no BDMG a gente tinha o Hubble como um espelho, que era um hub especializado na área de finanças, e a gente utilizou esse modelo como benchmark e fomos perguntar aos clientes também se isso era uma boa ideia, né? Então, a gente perguntou a todo o ecossistema de inovação, as universidades, o cara das finanças, as startups que já trabalham, já estão performando, perguntou para todos os atores da cadeia, do produtor rural ao supermercado, para entender se essa ideia era legal. Sim, a gente chegou num modelo de negócio também é inovador, como um hub de inovação, né? E assim surgiu o Sistema Inovalac, que a proposta dele ele é atuar em duas frentes. Normalmente, os hubs de inovação que existem no mercado, existem vários no Brasil inteiro, eles atuam muito com foco na aceleração, né? Para aquelas startups que já têm produtos desenvolvidos, já performam no mercado, já têm uma carteira de clientes, mas que precisam ganhar escala. A gente vai trabalhar nisso no futuro, mas a gente também vai trabalhar no desenvolvimento de ideias. Tirar os caras que estão internalizados dentro dos laboratórios das universidades e tentar tirar essas coisas da prateleira e transformar isso numa inovação, de fato, para o mercado. Melhorar essa performance também entre a demanda do mercado, os problemas que o mercado tem, que se produz dentro da academia. Essa é a ideia. Então a gente abre um canal para isso que a gente está chamando de pré-aceleração, né? Que é algo muito ainda incipiente como produto, como projeto, né? E transformar isso num produto minimamente viável. Para isso, a gente conseguiu o apoio da FAPEMIG, a gente fechou uma parceria com a Agência de Inovação Paulo do Leite para fazer a execução operacional disso, e não estamos criando nenhuma estrutura, nenhum laboratório, nenhum escritório, nenhuma base física, sem gastar um centavo de obra física, equipamento. A gente está utilizando a estrutura já montada de universidades, levando para o interior isso, né? Normalmente os hubs estão em grandes centros, a gente está levando para o interior de Minas esse protagonismo. Então, o Sistema Inovalac, por exemplo, ele vai funcionar descentralizado em 4 parques tecnológicos de Minas, um em Viçosa. Eu não sabia, a Universidade de Viçosa é o maior negócio da Universidade de Viçosa, em termos de ensino, pesquisa e extensão, é o leite. Para mim, foi uma ótima surpresa. Lavras, uma universidade que dispensa também apresentações e está numa região muito dinâmica, né, economicamente,
Juiz de Fora, que congrega lá o mestrado profissional em leite, envolve, além da Universidade Federal de Viçosa, a Embrapa e o Instituto Cães do Toches, nessa empreitada, são nossos parceiros. E, por último, o Parque Tecnológico de Uberaba, que envolve o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, assim, a gente está, na verdade, a gente começou com uma ideia e ganhou um ecossistema organizado para a geração de inovação na área de leite. Então, esse foi o primeiro projeto que já está começando a ser operacional. Nós já fizemos um levantamento daquilo que chamam de dores de mercado. Aliás, eu acho isso uma enorme bobagem, esses jargões que o pessoal fica inventando, né? Kotler já tinha inventado marketing lá atrás, aí vem alguém e requenta isso chamando de oceano azul e chama isso de inovação. Não, acho que a gente, na verdade, tem que dar um pouco mais de valor para quem chegou aqui, né? Quando eu falei inovação, algo como gerando produtividade, gerando logo no início desse papo aqui, estava lembrando de Schumpeter, né? Então, assim, foi ele que veio com essa história da destruição criativa e a gente vê isso desde que o mundo é mundo. Inovação é isso. O recado que fica não precisa entrar nesse mérito desses jargões que o pessoal vai inventando, às vezes é até bastante chato. No final das contas, é algo pode ser muito mais simples, muito mais fácil e muito mais leve se a gente tratar isso como um negócio com objetividade, né? Mas a essência é essa desses projetos. A gente está começando também a trabalhar já pensando em outras frentes, já que a Agência de Inovação Polo de Leite já começa a operacionalizar o sistema Inovaláctico. Acho que sobra agora um tempo para a gente poder pensar em outras áreas. Em breve, acho que a gente vai estar trabalhando também, a gente já está começando a fazer um trabalho para pensar em algo na área de bioinovação. Tenho visto aqui oportunidades bem interessantes na área de oleoquímica e bioinovação no sentido de utilizar matérias-primas do agro, né, para substituir alguma matéria-prima não renovável num processo industrial. Então, mais uma vez, era um pouco mais simples, fugindo daquele tipo de coisa fácil. A gente experimentou isso, né, na década de 70 com o etanol. A gente substituiu petróleo por um produto derivado do agronegócio. Eu acho que a gente tem muito que fazer. A gente tem plástico que já existe, mas eu acho que tem bastante coisa para fazer nessa área. Tem biodefensivo, biofertilizante, existe um mundo de coisas que a gente pode fazer. Existem novas cadeias que precisam ser trabalhadas e que às vezes são muito incipientes ainda no Brasil. A gente precisa saber se... Um exemplo é cannabis, por exemplo, um potencial para a indústria farmacêutica, por exemplo, mas existe um mundo também em outras áreas. A utilização da cannabis para substituição, fazer celulose, para fazer na construção civil, tem uma aplicação enorme. Então, como é que a gente desenvolve uma cadeia dessa também? Eu acho que isso também passa pela inovação. Era isso. Bom, Eduardo, obrigado aí pela sua apresentação. Eu vou dar sequência aqui e pedir para o Renato para começar a fazer os primeiros comentários, as primeiras perguntas, e aí as pessoas aí vão se inscrevendo à medida que queiram fazer uma pergunta sobre esse tema. Renato, por favor. Bom dia, pessoal. Parabéns, Eduardo. Quando você estava falando, eu fui anotando algumas coisas assim e tentando transpor a sua apresentação para um pouco para o mundo prático de quem está na cadeia, está atuando e tentar chegar talvez em exemplos mais tangíveis. Eu, como consumidor profissional da área, eu acabo sendo consumidor de inovação e de algumas coisas que é muito comum você ser bombardeado por ofertas de supostas inovações, ou coisas que até funcionam, coisas que são meio miraculosas, coisas que funcionam em algumas situações e outras não, e às vezes são vendidas como funcionando e até queima um pouco a inovação, porque eu não sei até que ponto seria uma questão de quem desenvolveu o produto precisasse pagar e precisar escalar, e nesse afã de escalar, às vezes, vai por uma linha comercial que oferece aquela coisa
para situações em que ele não funciona efetivamente. Vou citar um exemplo aqui, me perdoe se alguém trabalhasse na área e até se eu fizer algum comentário pode não estar 100% correto, mas uma inovação que está muito em voga hoje é o uso de drones para pulverização, que claramente não funcionam em todas as situações. Você tem culturas diferentes, com estandes diferentes, com arquitetura de plantas diferentes. E eu sinto que café, por exemplo, que é uma cultura que tem arquitetura de planta complicada para fazer pulverização, porque você precisa levantar os galhos para atingir a parte inferior das folhas e você também precisa ter muita pressão para entrar dentro da copa das plantas. As pessoas, às vezes, oferecem pulverização por drone, que poderia ser interessante para algumas situações, para outras não oferecem para tudo. Então, eu vou fazer já depois de ter falando isso, eu vou te pedir para comentar sobre isso, mas já te fazendo uma pergunta direta. Nesse modelo do Inovaláctico, que você está citando como um modelo que vocês imaginam usar para outras cadeias. Digamos que eu seja um produtor que tem uma demanda que eu não vejo bem resolvida, e como é que eu chego no Hub para poder apresentar isso? Ou vocês vão buscar? Como é que funciona isso? Vamos lá. Tinha um professor que, numa dessas entrevistas, que ele falava que as universidades são pródigas em produzir fake innovation. Às vezes é um pouco disso que você fala, né? De estar entregando algo que é uma solução segundo a ótica do desenvolvedor e não do cliente. Então, a perspectiva tem que ser sempre o cliente. Você tem que resolver um problema do cliente, não o que o pesquisador fala. Então, a primeira coisa respondendo a sua pergunta, é definir qual é o seu problema, né? Segundo, esse seu problema tem capacidade de gerar escala. Se esse seu problema é o mesmo problema de milhares, centenas de milhares de outros produtores, indústrias ou tudo mais, ou que o volume de clientes não sejam tão grandes, mas que seja uma inovação que tem uma margem capaz de monetizar aquela ideia também. Então, assim, primeira coisa é definir bem um problema, né? Entender bem um problema e fazer o desenvolvimento dessa ideia baseado nisso. E a gente precisa contar com mentorias dos produtores e tudo mais. A gente fez um evento em outubro. Esse evento que vai servir de base para o edital que está sendo lançado agora, nesse primeiro semestre ainda, de seleção de startups, e ele traz um rol de demandas, de problemas que podem ser enfrentados com isso, né? Uma coisa que os produtores de leite falaram, por exemplo, que o médio produtor, por exemplo, que é aquele que precisa ganhar escala é um problema, efetivamente, no setor de lácteos, de leite, de produção de leite, especificamente. Os médios, às vezes, eles começam a esbarrar nessa escala e não conseguem crescer a partir de determinado ponto. Produtores apontaram, por exemplo, a dificuldade de contratação de mão de obra. Muitos estão migrando estão saindo da atividade e vão ser empregados na produção de grãos. Tratorista, operador de máquina está ganhando bem e tal. Então, assim, há uma disputa por essa mão de obra, o preço cresceu. Então, claramente, desenvolver uma operação na fazenda, a nível de fazenda, mais mecanizada, digamos assim, com foco nesse médio produtor, né? Automação voltada para esse pequeno, médio produtor, isso se isso tiver um custo baixo, uma solução boa, isso vai gerar uma demanda grande para quem quiser se manter na atividade. Então, assim, se isso é uma demanda, você parte de uma solução para atender a esse problema e desenvolve a ideia nesse sentido. O foco é o problema. Como é o fluxo? Assim? O foco é o problema, mas, mais uma vez, usando o Inovalácteo como modelo.
como exemplo. Vocês vão ter periodicamente esse tipo de evento captador de demandas? Você tem um canal estruturado para a apresentação dessas demandas? Como é que a coisa funciona? Deixa eu explicar o processo para você entender melhor. O processo começa com esse levantamento de demandas, e aí a gente faz uma seleção de startups no Brasil inteiro para eles apresentarem projetos que tenham um potencial de resolver esses problemas, que tenham um potencial de ganho de escala lá na frente, disso se transformar num produto de verdade. E aí eles vão passar primeiro por um treinamento rápido de 2 meses, primeiro, para entender um pouquinho o mundo dos negócios, aprender a fazer conta, fazer uma contabilidade, fazer marketing, fazer gestão de pessoas, fazer isso. E também aprender um conjunto de ferramentas que possam auxiliar no desenvolvimento desse produto. Isso tudo em 2 meses. A gente está, nesse momento, essa semana, trabalhando na contratação desse pacote de treinamento. E aí, passado esse período, a gente ainda vai patrocinar. Isso vão ser 10 startups por cada um desses polos de inovação, né, que eu falei, Uberaba, Juiz de Fora, Lavras e Viçosa. Cada um desses vai trabalhar com 10 durante esses 2 meses, e ali a gente vai fazer algum processo de seleção de pelo menos 2 por polo, para continuar num processo de incubação. Aí serão 10 meses que a gente vai estar patrocinando também a incubação dessas empresas dentro desses parques tecnológicos, mais um recurso para que eles possam desenvolver um protótipo ou uma coisa assim. Durante esse período todo de desenvolvimento desse negócio, desse produto, isso só pode funcionar alinhado, né, com as expectativas do cliente, se o cliente estiver dentro. Então, se o produtor estiver participando do dia a dia dessas mentorias, se as indústrias de laticínios, as indústrias de equipamentos, as indústrias de aditivo para os laticínios, se essa turma estiver participando no dia a dia, seja através de mentoria, seja levando essas startups para o chão de fábrica, para o curral, né, para poder entender como é que funciona o processo. Uma coisa é o que o cara está lá, internalizado no laboratório. Outra coisa é o chão de fábrica, como é que a banda toca. Então, assim, você aliar esse conjunto de talentos, né, teóricos com como é que a banda toca ali na prática, eu acho que esse é o segredo de um hub desse tipo. O fato de ser um hub especializado é que eu acho que melhora isso também, entendeu? Sim, com certeza. Você vai ter uma coisa muito mais focada e você vai ter pessoas da mesma área que vão acabar até essas próprias startups, uma trocando formação com a outra. Não sei se está no escopo de vocês. De repente, até pode ser o caso de 2 se juntarem para fazer alguma coisa. Em que estágio você está hoje? Vocês estão selecionando as startups? Está criando os editais para seleção das startups, fazendo as contratações que são necessárias nesse momento. A expectativa é de julho, agosto. Julho, a gente espera fazer no Minas Láctea, em Juiz de Fora, o pitch, né, um processo de seleção dessas 40 startups, e logo em seguida a gente começar com um processo de treinamento. Eduardo, eu assisti uma daquelas reuniões do Inova Lactos, e uma coisa que eu fiquei muito bem assim, impressionado foi quando eu vi a cadeia de supermercado e a ponta final para participar dessas discussões. Tem o produtor, tem o proprietário do laticínio, tem o pesquisador, tem toda a estrutura, mas principalmente tem alguém que fala, que tem contato direto com o consumidor, né? Que aí você vai definir se tudo aquilo realmente vai conseguir chegar, né? Vai gerar, como você falou, ao final, a nota fiscal. Então, acho que esse foi o grande ponto, assim, que eu fiquei muito animado com esse projeto do Inova Lactos. Eu acho que você levou a ponta final para estar dizendo, olha, o consumidor está buscando isso aqui. Onde é que esse seu problema aqui ele vai conseguir impactar ou desimpactar a vida do consumidor? Só para pontuar isso. E é impressionante como é que, às vezes, você tem, na prática,
os elos das cadeias não conseguem conversar entre si. Isso foi fantástico, porque quando a gente botou na mesma sala para discutir o varejo e a indústria chegava, meu produto não consegue girar na ponta. Aí o supermercado chegou, vem para cá e pergunta para o cliente o que você está querendo, né? Eu vi nisso uma oportunidade de inovação, né? Algo que possa, algo alinhado com informação de mercado, alguma coisa assim, para dar feedback. Os supermercados não dão feedback para as indústrias, estão muito preocupados com os seus processos no dia a dia, não estão nem aí. E a indústria acha que não, que o supermercado tinha que dar satisfação. E aí o Gustavo, o Abel até participou desse painel, até comentou uma coisa, você tem que estar mais preocupado com o sell out do que o sell in. Quer dizer, a saída do seu produto do supermercado é mais importante que a entrada dele no supermercado. Então, entender isso, entender o que o consumidor quer, é que vai poder fazer o desenvolvimento da cadeia como um todo. E aí eu acho que mais um ponto bacana desse hub é justamente colocar essas pessoas no mesmo lugar para mostrar que essa demanda lá na frente afeta o seu negócio antes da porteira, né? Afeta todos os elos da cadeia. Eu acho que a gente melhora a comunicação também.